Reinado do Lobo Terrível. 10.000 anos atrás, a América do Norte pertencia aos gigantes. Mamutes e mastodontes vagavam pela terra, seus passos moldando o próprio solo. Tigres dentes de sabre espreitavam nas sombras, suas presas brilhando sob a luz pálida do sol. E entre esses titãs, o lobo gigante reinava supremo. Maior do que qualquer lobo vivo hoje, era o predador alfa do Pleistoceno. Das terras congeladas do Alasca às planícies escaldantes do México, o lobo gigante prosperou. Mas mesmo os gigantes podem cair. Há cerca de 11.000 anos, o reinado do lobo gigante chegou ao fim, seus uivos silenciados pela marcha implacável do tempo. Anatomia de um predador. O lobo gigante era uma criatura feita para o poder. Maior e mais pesado do que seu primo moderno, o lobo cinzento, podia atingir até 1,80 m de comprimento e pesar mais de 70 kg. Seu crânio maciço abrigava um conjunto de dentes capazes de esmagar ossos, com uma força de mordida superior à de qualquer canino vivo. Mas o lobo gigante era mais do que pura força bruta. Suas pernas, embora mais curtas do que as do lobo cinzento, foram projetadas para resistência, permitindo que ele perseguisse presas por longas distâncias. Essa combinação de potência e resistência fazia do lobo gigante um caçador formidável, capaz de derrubar até mesmo os maiores herbívoros do Pleistoceno. No entanto, no século XXI, a ciência ousa desafiar essa inevitabilidade, buscando ressuscitar os fantasmas de gigantes do passado. Fantasmas no código. A ideia de trazer de volta espécies extintas, antes relegada ao reino da ficção científica, está agora ao alcance da possibilidade científica. Graças aos avanços na tecnologia genética, os cientistas estão juntando as peças do projeto da vida, decodificando os segredos trancados no DNA antigo. O lobo gigante, preservado nos túmulos de asfalto de La Brea Tar Pits, tornou-se um candidato ideal para essa ressurreição genética. Usando técnicas avançadas como a reação em cadeia da polimerase, PCR, os cientistas conseguem amplificar e analisar esses fragmentos de código genético. O Projeto Lázaro. Na vanguarda desse esforço de desextinção está uma equipe de geneticistas da Universidade da Califórnia. Seu ambicioso projeto visa ressuscitar o lobo gigante, não por meio da clonagem, mas por meio de um complexo processo de engenharia genética. Uma vez que o projeto digital esteja completo, os cientistas podem iniciar o processo de edição genética, usando ferramentas como CRISPR-Cas9 para fazer alterações precisas no DNA das células vivas. Este processo tem o potencial de trazer de volta o lobo gigante, não como uma réplica perfeita, mas como uma criatura híbrida, carregando os ecos do passado de seus ancestrais. Uma questão de ética. A perspectiva de ressuscitar espécies extintas gerou uma tempestade de debate ético. Os críticos argumentam que tais empreendimentos não passam de arrogância, uma manipulação perigosa da ordem natural, questionando a sabedoria de brincar de Deus, de manipular o tecido da vida para nosso próprio divertimento ou curiosidade científica. Os defensores argumentam que os humanos já alteraram drasticamente o planeta, levando inúmeras espécies à extinção. Eles defendem que temos a obrigação moral de corrigir esses erros, de usar nossa destreza tecnológica para restaurar o que destruímos. O debate sobre a desextinção nos força a confrontar questões fundamentais sobre nossa relação com a natureza e os limites de nossa ambição tecnológica. A aposta ecológica. Além das considerações éticas, os impactos ecológicos potenciais da ressurreição do lobo gigante são igualmente complexos e incertos. Introduzir um predador geneticamente modificado em um ecossistema moderno pode ter consequências imprevisíveis e potencialmente devastadoras. Os proponentes argumentam que o lobo gigante
poderia desempenhar um papel benéfico na restauração do equilíbrio dos ecossistemas atualmente dominados por herbívoros como veados e alces. Eles apontam para o potencial de cascatas tróficas, onde a presença de um predador de topo pode ter efeitos em cadeia em toda a cadeia alimentar. No entanto, os oponentes alertam que a introdução de um grande predador em uma paisagem já fragmentada pelo desenvolvimento humano pode levar ao aumento do conflito entre humanos e animais selvagens. Vozes da dissidência. A própria comunidade científica está dividida sobre a questão da desextinção. Enquanto alguns pesquisadores abraçam o potencial para descobertas científicas inovadoras e restauração ecológica, outros expressam profundas reservas. Alguns ecologistas argumentam que os recursos dedicados à desextinção seriam mais bem gastos em esforços de conservação para espécies atualmente ameaçadas de extinção. Eles apontam que os habitats antes ocupados por criaturas extintas foram, muitas vezes, drasticamente alterados, tornando difícil garantir a sobrevivência a longo prazo das espécies ressuscitadas. Defensores do bem-estar animal também levantam preocupações sobre o tratamento ético dos animais envolvidos nos esforços de desextinção. O peso da escolha. A decisão de ressuscitar ou não o lobo gigante não deve ser tomada de ânimo leve. Requer uma consideração cuidadosa das implicações científicas, éticas e ecológicas, uma ponderação dos benefícios potenciais contra os riscos imprevistos. Em última análise, a pergunta que devemos nos fazer não é simplesmente se podemos trazer de volta o lobo gigante, mas se devemos. Temos o direito de manipular o próprio tecido da vida, de reescrever o roteiro evolutivo de acordo com nossos próprios caprichos. As respostas a essas perguntas exigem um diálogo aberto e honesto entre cientistas, especialistas em ética, formuladores de políticas e o público. Um futuro assombrado pelo passado. Enquanto estamos nesta encruzilhada da ciência e da ética, o fantasma do lobo gigante se agiganta, um símbolo tanto de nossa capacidade de destruição quanto de nosso potencial para a redenção. A decisão que tomarmos em relação à sua ressurreição terá consequências de longo alcance, não apenas para o próprio lobo gigante, mas para nossa relação com o mundo natural. O futuro será aquele em que criaturas extintas vagam pela Terra mais uma vez, trazidas de volta da beira do esquecimento pela engenhosidade da humanidade? Ou será um futuro assombrado pelos fantasmas das espécies perdidas, uma lembrança gritante das consequências irreversíveis de nossas ações? A escolha, por enquanto, permanece em nossas mãos.